Você sabia que na Alemanha tem serviço de proteção ao crédito? Pois é, aqui na Alemanha temos uma espécie de SPC chamado Schufa que controla o cadastro de bons pagadores. Quer saber mais aí sobre finanças e algumas peripécias aí das finanças pessoais na Alemanha? Vem comigo aí e escuta nosso podcast. Eins, zwei, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e na Alemanha não dá para ficar aí. Meu nome é Alex, não é a primeira vez que eu tô por aqui, então já sou recorrente na fila do Biergarten, mas é isso aí. Então, hoje a gente vai fazer um guia básico aí sobre finanças na Alemanha, né? Eu acredito que quando você muda de país também é uma boa oportunidade para você dar uma repaginada aí nas finanças, né? Até porque você vai começar, né, a lidar com uma economia diferente, um salário diferente, um custo de vida diferente. Então, por isso a gente convidei o Alex aí pra gente conversar um pouquinho aí, o guia básico, né, pra quem tá vindo pra Alemanha, ou pra quem já tá aqui também, porque, né, é sempre bom ouvir umas dicas aí de outras pessoas com outras experiências. Então, hoje a gente vai falar aí um guia básico sobre finanças na Alemanha, mas antes de ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Pois bem, quem é você na fila do Biergarten? Já é recorrente aqui, né? É um prazer estar aqui de novo. Acho que quando o tema é finanças é com a gente mesmo. Para quem não me conhece ainda, sou Alex, eu com meu sócio Ivan, a gente fundou a Alemanha Investimentos, que é uma consultoria financeira para brasileiros aqui na Alemanha. Então, a gente acompanha todos esses processos, já acompanhou inúmeros processos, e a gente vê que tem muitas pessoas que ainda penam um pouco nessa questão de organização financeira, né? Quanto que eu devo investir, quanto que eu devo deixar de lado, qual que é a reserva de emergência, onde deixar o dinheiro, etc. Então, a ideia realmente foi, num bate-papo aqui, né, compartilhar as nossas visões. Tomás também já tem uns aninhos de Alemanha aí, e a gente já viveu umas histórias por aqui. Viver sem cartão de crédito, sem parcelar as coisas de cartão de crédito e tal, não é? essas alegrias aí. Não. Até que hoje em dia tá melhor aqui na Alemanha, né? Mas quando eu cheguei, né, em 2017, era bem diferente, né? Pois bem, eu acho que para começar, né, vamos começar do básico, né? Antes de a gente falar bem das diferenças da Alemanha, vamos falar sobre finanças em si, né? Eu acho que o passo número 1 é você categorizar, né? Você tem que, de alguma forma, cadastrar, ter em algum local, né, centralizado os seus gastos, né? Senão fica difícil você controlar uma coisa que tu nem sabe o que é, né? Com certeza. Acho que só se você tiver um bom controle, você vai, de fato, conseguir também, né, ter essa supervisão. Então, além de você categorizar, essa questão de você controlar também aonde é que estão, né, para onde estão fluindo o dinheiro é importante. Dá trabalho, na verdade, né? Não é só chegar e fazer, né? Ou o cara... Tem muita gente que eu também que faço muito assim, procuro pagar o máximo de coisa no cartão, né, pra aí você pelo menos o registro está lá, né, nem que seja 2 euros no estacionamento, se dá pra pagar no cartão, eu pago no cartão pra ficar mais fácil depois o controle, né, senão ficar com notinha no bolso não dá, né. Pois é. Putz, eu tenho que tirar fotos das notinhas ainda, porque tem muita coisa que sai pra empresa e tal, então eu preciso guardar tudo isso. Entendi. Então eu tiro a foto da notinha, é mais complicado, mas assim, pra quem não é autônomo, pra quem não precisa dessas coisas... Prestar contas, né? Exato. É bem mais fácil. Assim, né? Uma vez casado, você tem que prestar contas, né? É verdade. Depende pra quem, né? Mas enfim, brincadeira à parte, acho que você também, né, quando do casal, você tem que fazer o controle junto, né? Então, brincadeira ou não, que você tem que prestar contas, você tem que prestar contas mesmo, né? Porque senão não tem como cada um sair gastando e no final o bolo, né, ficar perdendo as fatias e você não sabe para onde elas vão, né? Não, sem dúvida. É o que a gente mais vê, assim, a gente já assessorou acho que mais de 200 casais, 300 até, talvez, e a gente vê bastante isso, né? Onde as pessoas, até mesmo na própria reunião, não estão cientes sobre os planos financeiros um do outro, né? Então, eles não sabem nem o que gasta, né? Então, isso pro geral, assim, para a saúde financeira é muito difícil, porque um tá tentando economizar, o outro tá querendo gastar, né? Então, essa questão de fazer o planejamento junto é essencial, né? A gente costuma até falar que, assim, é interessante você ter as coisas juntas, algumas coisas separadas, principalmente quando a gente está falando longo prazo, né? Então, planeje junto, porém separado. Essa é a dica que eu dou aí, né? Mas o importante é só
ambos estarem cientes sobre os objetivos, sobre os cenários, né? Sobre onde a gente quer chegar. É verdade, com certeza, né? Porque senão não... eu acho que deve ter muita gente também que não tem nem a meta, né? Então, sem a meta, Pois é, não tem como conseguir nada, né? de fato. E como você daria dica aí para organizar? Qual que é a melhor forma para organizar Sim. as finanças? Essa organização, né, tem diversas pessoas, diversos perfis diferentes, né? Tem pessoas que gostam de organizar tudo até o último centavo, né? Senta, faz tabela de Excel que por mês aí tem 150 entradas, né? Gastos, ganhos, aí vai aqui, vai ali, né? E tem pessoas que preferem usar algumas regrinhas um pouco mais simples, né? Até mesmo para organizar as finanças. Então tem uma das regras clássicas, que é 50, 30, 20, né? Que é você usar os 50% para os gastos fixos, de fato, aquilo que você precisa para sobreviver. Então, o aluguel, os planos, por exemplo, de internet, de celular, etc., comida, né? 30% você usa para lazer, então para viagens, para família, para comprar coisas, enfim, o que for consumo de fato, né? E os últimos 20% você usa para investir, né? Tanto no médio quanto no longo prazo, ou até mesmo pagar alguma dívida, enfim. O importante é esses 20% você estar investindo para construir capital de alguma forma, né? Sim. Basicamente, quando cai o seu salário na sua conta, você automaticamente pega 20% e esconde. Exatamente. Não, o ideal é isso, é se pagar primeiro e consumir depois. Então, assim, já programa os débitos para o primeiro dia do mês, caiu o salário, esses 20% já foram embora, você nem vai sentir o cheiro, né? E essa parte do lazer aí, eu reservo um valorzinho para... Eu tenho uma conta bancária separada, então quando cai o salário, eu pego e mando um valor para lá. É isso aí. E esse dinheiro eu torno do jeito que eu quiser. Se eu quiser comprar na Amazon a parada, vai sair desse dinheiro, sabe? Se eu quiser ir num show, fazer qualquer coisa que é mais pra mim, assim mesmo. E isso eu não controlo, né? Tipo, eu dou uma olhada por cima, mas eu relevo, assim, ó. Esse dinheiro eu sei que é morto por mês, sabe? Então eu não fico, às vezes, me coçando, vou comprar tal coisa. Cara, se é desse budget, toca no pau, sabe? Então, mas esse é um consumo consciente, como a gente chama, né? Porque você já deixou esses 30% de lado especificamente para isso, então você já planejou os seus objetivos, você envolveu a sua família, né? Você teve a sua meta já e agora você tá realmente dividindo ali, tá? Então, assim, acho que a grande meta é você não só sacrificar tudo pro amanhã, mas também viver o hoje, né? E acho que por isso que essa regra dos 50, 30, 20, ela é tão boa, porque ela não define, você precisa deixar 500 euros de lado. Não, depende do seu salário, né? Se você tem um salário menor, o importante é só você ter uma noção que, né, alguma hora você vai ter que começar a separar as coisas, senão você vai acabar criando o hábito de gastar muito mais que você de fato tem. É claro que também fases e fases da vida, né? Por exemplo, a pessoa, sei lá, comprou um apartamento, alguma coisa, durante um tempo ela vai torrar mais dinheiro, vai precisar mobiliar, vai precisar fazer um monte de coisa, né? Esses gastos iniciais que você tem. Total. Mas no modus operandi normal aí, eu acho que é por aí mesmo. Né? Acho interessante essa regra. Mas acho que por isso que também, né, além desses 50, 30, 20, esse é o operacional, né? O importante é ter também um amortecedor nesse sentido, porque vai ter meses, como você acabou de comentar, que de repente acontece algum imprevisto, né? Tem coisa aqui na Alemanha que a gente, por exemplo, você vai no dentista, precisa fazer um implante, do nada 3 pau, né? É seguro, né? Exato. Né? E outra coisa, né? Principalmente pra gente que é estrangeiro, né? Eu tenho, pelo menos, separado dinheiro para 2 passagens pro Brasil, sabe? Porque... Exatamente. Pode acontecer vai acontecer um dia algum problema que eu vou ter que ir de última hora, sabe? Então isso é uma coisa que eu sempre deixei um dinheirinho ali do lado, porque, cara, se der, vou ter que ir, sei lá, por algum motivo. Então, eu acho importante ter isso aí também, né? Exato. Engraçado que essa normalmente, assim, é o que eu falo que é o mínimo, assim. O mínimo é você precisa ter as passagens pro Brasil. E aí, em cima disso, né, o ideal, claro, como reserva de emergência, aqui na Alemanha, algo entre 3 a 6 meses, tá bom? Dependendo da fase da vida que você tá, né? Claro, você tem 3 filhos, acho que talvez 3 meses não seria o suficiente, porque não paga nem as passagens pro Brasil, né? Mas se a gente tá falando... né? Se a criança tiver até 2 anos, não paga a passagem, né? Então ainda essa vantagem, tá vendo? Isso é vantagem que eu nem conheço ainda. Quem sabe daqui a alguns anos aí... Cara, mas aí, falando do nosso baby aí, não. A próxima vez que for pro Brasil, eu vou comprar um ticket pra ele, porque não dá, cara. É apertado, né? É apertado.
Não, pois é. Mas acho que é isso, né? Você ter esse amortecedor, ele é importante. Imprevistos Sim. acontecem, é melhor ter os imprevistos previstos do que, de fato, a gente ficar, né, pegando empréstimos aqui, fazendo coisa ali, a gente vai se desdobrando inteiro, né? Uhum. Então, isso sim é saúde financeira, né? Assim como ter uma boa saúde física, acho que isso tudo acaba influenciando para o nosso bem-estar como um geral, né? Com certeza, porque o cara botar a cabeça no travesseiro pensando nas dívidas é porque algo de errado não está certo, né? Já diria. Exato. Não, tem que estar limpo, Pois né? é. E acho que um dos pontos aqui que a gente ainda não falou, a gente falou da organização, de você fazer as tabelas, de repente usar os 50, 30, 20, mas mesmo que você use essa regra, é interessante às vezes você fazer alguns testes durante alguns meses ou até mesmo mapear um pouco por cima as suas despesas de fato, né? Acho que você precisa ter ciência total de que são os seus gastos fixos mesmo, porque no worst case são esses gastos que você vai ter que manter de qualquer jeito. Né? Você não vai. Você tá passando por apuros, se você não pagar aluguel, você tá fora, você tá na rua, né? Então tem algumas coisas assim que de fato a gente precisa mapear, né? E se você conhece as suas despesas, pode falar. Não, com certeza que, por exemplo, eu lembro no Brasil, assim, eu tinha um plano de telefone lá, era bom, só que começou a aumentar 5 pila, e aumentou mais 5, daí quando eu fui ver tava muito caro, sabe? Até que um dia eu falei, não, tá muito caro esse troço. Aí comecei a pesquisar e tinha outros planos melhores, né? Que eram mais novos da mesma operadora que eu estava. E aí eu fui lá, liguei pros caras e eles trocaram pra um plano novo pra mim, que era, sei lá, 30% mais barato do que eu tava pagando, sabe? Esse monitoramento aí tem que ser feito, né, de tempos em tempos também, pra você ver se tu, de repente, fechou um plano e acabou mudando os valores, ou entrou uma promoção e tal, né? Total. Ou às vezes por exemplo, mesmo... ó, só pra galera entender, né? Eu tenho o telefone na O2, né, na O2 ali, né? E quando eu queria trocar de aparelho, que eu comprei o aparelho lá financiado, né? Era mais barato se eu fosse novo cliente do que cliente antigo, né? Ou seja, a política era para atrair novos clientes, não para manter aqueles. Eu liguei lá falando que não queria mais ser cliente e aí eles me deram desconto. Daí, ou seja, eu ganhei a promoção de novo cliente, né? Então, essas coisas acontecem, né? Não é só no Brasil, minha gente. Não, total. E até mesmo quando você mapeia as despesas, você consegue, às vezes, até reconhecer certos hábitos não saudáveis, né? Pô, tô gastando demais. Tem épocas, né? Acho que quando eu cheguei aqui também, primeiro trabalho, né? Acho que era estudante ainda, 2015. E aí, pô, começou a rolar uma graninha. Amazon, o que entrava era torrado no Amazon, né? E assim, você nem percebe, porque são coisas, vai uma despesa aqui, uma ali, e aí no final das contas você soma tudo. Cara, é tanta coisa que você nem precisa, que até hoje tá jogada aqui em algum lugar, alguma coisa assim, né, você vai aprendendo com o tempo. Então acho que hoje é o que a gente passa de fato para as pessoas, até mesmo para os clientes, para enfim, o que for, é que você tenha, né, esse consumo consciente e noção de onde é que tá indo o dinheiro. Tá, e uma pergunta básica, né? Existe poupança na Alemanha? Tipo, que nem temos no Brasil. Existe e não existe, né? É que a poupança no Brasil, pelo menos, ela rende alguma coisa. Aqui, ela rende também, mas não, é um nada, não dá nem para considerar rendimento, né? O Tagesgeldkonto, às vezes, né? Como chama aqui, o Tagesgeldkonto é um dinheiro que você... É um tipo de conta que você tem o dinheiro disponível mensalmente não, diariamente, né? E que dá um pouquinho de juros, mas a gente está falando de, dependendo do banco, algo entre 0,2 a 0,8 por ano, não por mês. Ou seja, nada. E na atual conjuntura da economia alemã, tá perdendo dinheiro, né? Pois é. Então, aí... Negativo, né? Aí você vê, né, o Banco Central Europeu aumentando os juros em 0,25 por ano. Então você fica lá assim, pô, legal, agora acho que vai para 1% por ano que você está recebendo no Tagesgeld. Mas enfim, vamos ver, a gente nem sabe ainda como é que de fato vai ser esse desenvolvimento, mas tem o Tagesgeldkonto e o Festgeldkonto. O Festgeldkonto, ele é uma conta menos líquida, então não dá para comparar com uma poupança, né? Mas ele dá juros um pouco mais altos, então a gente já está falando de 0,5 a 0,9. Evoluindo um pouco aqui na conversa, só por curiosidade aí, na Alemanha não, na Europa, né? Por exemplo, no Brasil a gente
Hoje em dia temos a tecnologia do Pix, né? Que, por sinal, Pois é. foi uma grande sacada, né? A galera tá falando dos golpes aí que tem rolado e tal. Ame ou Mas odeie. mas eu acho que isso aí é porque as pessoas não leem, né? O que elas estão fazendo, né? Elas estão clicando, enfim. Pois Cada é. um sabe o que faz. Enfim. E aqui, né, no caso, é uma coisa brasileira, né? E aqui na Europa, alguns países se reuniram, né? E criaram o Single Euro Payment Area, que é o SEPA, né? O SEPA, sei lá como seria isso. E basicamente é um sistema de pagamentos, né? Que você consegue, dentro do bloco, né? Ter os pagamentos aí de uma forma mais facilitada, né? Por exemplo, no Brasil, se você quer pagar uma conta de um boleto da Argentina, bom, enfim, uma conta da Argentina, eu acho que não é tão simples quanto Pois aqui, né? Isso facilita bastante transações no geral, né? Até mesmo entre empresas, né? A gente não precisa falar necessariamente só das pessoas, né, privadas aqui, mas definitivamente se você vem para a Alemanha, alguma hora você vai encontrar o termo, né? Ou até mesmo uma página no contrato chamada SEPA Lastschriftmandat, né? O SEPA em si é a tecnologia, é o que permite você fazer essas transferências, e o Lastschriftmandat é o débito automático. Então, sim, existe débito automático aqui na Alemanha. Não é tudo por fax, telégrafo e carta. E aí é um negócio engraçado, né? Porque no Brasil a gente tem, né? O pessoal usa muito boleto e tal para pagar, né? Que basicamente é um código de barra que lá já tem, né? A conta de destino, né? O banco e tudo mais, valor e tal. E aqui, quando você quer pagar uma fatura, eu acho bem engraçado o jeito que é feito, na verdade, né? Porque eles basicamente te mandam uma correspondência, né? Ou, sei lá, online. E aí tem um código do banco para você transferir, e daí lá no campo observação você tem que informar qual é o código daquele pagamento, né? Exato. Então você, só para entender, galera, ó, para tudo aí. Você abre, digita lá o código da conta destino, e você vai no campo observação e digita o código que eles te mandaram, né? Então, sei lá, o teu pagamento do teu implante dentário lá é código 1, 2, 3, 4, 5. E você tem que ir lá na mão lá digitar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se tu digitou errado, talvez os caras consigam achar manualmente lá depois, né? Um código inválido, alguma coisa assim. Sim. Mas eu acho muito passível de erro, assim, sabe? Total. Que eu saiba, eu nunca tive problemas, mas eu acho bem Alguma hora vai chegar zoado. uma multa lá, você tá devendo 10 mil euros. Nunca receberam as suas contas. Sim. Eu acho bem zoado, né? E É, outro não, esquema que você pode preencher, né? Que vem um formulário, tu pode preencher e tu manda pelo correio, autorizando eles a coletar o dinheiro da sua conta, né? Exato. O débito automático ele pode ser único, né? Ou pode ser realmente recorrente. Então, às vezes você tem alguma conta que você paga mensal, aí realmente o SEPA Lastschriftmandat serve para isso mesmo. Mas, isso aí. E né, eu acho que para você conseguir identificar uma conta ou outra, tem o IBAN, né? Que é o International Bank Account Number. Então esse é o seu código bancário, de fato, e ele sempre começa com os 2 dígitos, quer dizer, com as 2 letras do país que você tem a conta bancária, né? Então aqui na Alemanha é DE, né? Enfim. E aí você consegue fazer essas transferências para todos os lugares. Então é como se você de fato tivesse um código só seu, internacional, né? Que é válido na região que vale o SEPA. E aí você consegue fazer transferências para qualquer banco. Isso é muito bom, na verdade, né? Então você pode transferir dinheiro da Alemanha para a Itália sem ter que pagar taxa, sem ter que pagar nada, né? Basicamente, como se Cara, na verdade depende até do banco, viu? Eu fiquei impressionado, eu me ferrei numa dessas já. Ah, é? O banco ele é obrigado sempre antes da transação de informar quanto que vai custar, mais ou menos, né? Mais ou menos porque às vezes a transação ela custa menos do que os caras indicaram, aí devolveram. Mas enfim, a história é a seguinte: eu precisava pagar 400 euros para um amigo que morava na Suíça. E aí eu paguei esses 400 euros, eles me debitaram 10% em cima. Nossa. Eu paguei 40 euros por causa de uma transferência. Eu falei, nunca mais, cara. Mas Suíça é um universo paralelo, né? Então, eu não sei o que aconteceu lá. Deve ter um cara checando manualmente as coisas ali. Eu paguei o salário, eu paguei 1 minuto de salário dele, né? Porque na Suíça os salários são absurdos. Interessante, porque eu já paguei... Deu um problema numa compra online. Eu não lembro se os caras cobraram menos quando eu passei o cartão. Eu sei que eu tive que depositar um dinheiro numa conta holandesa e não
foi ali. Até agora eu também só tive esse problema com conta da Suíça mesmo, e foi uma vez, assim. Suíça, né? Deve ser. Não é à toa que os caras agora, né, que os caras são conhecidos pelos bancos, né? Tem que manter o sistema rodando, né? É lógico. Enfim, mas basicamente o IBAN seria um Pix piorado aí. Acho que depende, né? Acho que pra mim o Pix é muito acessível. É número de celular ou seu CPF, né? O IBAN é mais exclusivo, de certa forma. É verdade. Você mantém as coisas um pouco mais separadas, né? Faz sentido. Mas enfim, basicamente a ideia é essa, um número único aí que vale para vários países que fazem parte do CEPA aí. Tá, e agora bancos, meu querido Alex. Bancos. Que Diga, o que você tem a falar sobre os bancos da Alemanha? É difícil, viu? Bancos na Alemanha é uma coisa complicada, porque assim, você tem, por exemplo, os bancos, os grandes, né? Você tem a Sparkasse, você tem a Volksbank, você tem a Deutsche Bank, você tem a Commerzbank. Só que praticamente cada cidade tem a sua filial, e a sua filial é meio que independente. Então, a filial ela pode fazer as suas regras, ela pode fazer os seus preços, não é uma coisa unificada na Alemanha toda. Então, às vezes, aqui na Sparkasse em Darmstadt, você está pagando, sei lá, 4,50 pela sua conta, enquanto aí, né, na região de Stuttgart é de graça, né? Então, as coisas sempre é complicado de falar assim, é tudo ruim, ou é tudo bom, ou eu tive uma experiência boa, eu tive uma ruim, né? Claro que tem coisas assim, bancos não deixam de ser bancos, né? Não é só na Suíça que os bancos tiram uns 40 euros aí para uma transação, aqui também definitivamente tem aquele um ou outro, né, que acaba se aproveitando de certas situações, seja nos seguros, nos investimentos, nas contas até, mas enfim, até aí esses bancos tradicionais, eles têm as suas vantagens e desvantagens, né? O que a gente está tendo cada vez mais são os bancos online, né? Você já teve algumas experiências com alguns, né, Tomás? Sim, eu uso muito o N26, né? Legal, eu também. Particularmente gosto muito, assim, acho... Ele é bem enxuto, né? Ele é bem... Tem que fazer, na verdade, não tem guerre-guerre, né? Não tem frescura, né? Ele é bem simplão. Sim. E tal. Funciona no Brasil também. Em alguns lugares no Brasil não consegui usar ele, né? Mas massa é que ele tem uma taxa de conversão boa também, então não te espeta tanto, né? Porque eu tenho Commerzbank e, por exemplo, eu fui pra Londres e eles me cobravam, sei lá, 2 euros por débito, sabe? Era um negócio meio absurdo, assim, sabe? E o N26 não tinha isso, né? Então é um cara que eu gosto, assim, bastante. E comecei a usar o Revolut também, que é o mesmo esquema. Só que o Revolut tem mais funções já dentro. Ele tem até promoções lá de Adidas, sei lá. Tem uns negócios que dão uns descontos lá dos parceiros dele e tal. Eu acabei nunca usando muito nesse sentido. Mas o aplicativo e tal funciona bem. Eu tenho gostado, assim. Mas pra mim sempre tá sendo B, né? Ele é o side, né? Esse dinheirinho que eu disse que eu guardo, que eu torro, tá no N26, né? E aí eu deixo no Commerzbank o meu salário mesmo e tudo mais, né? Então, sim. Eu sou nessa linha. Não sei se também faz muito sentido ter um histórico num banco mais tradicional lá na frente, de repente, sei lá. Mas eu prefiro ficar meio dividido, assim. Nem sempre. Muitas vezes a gente vem do Brasil com aquela visão, assim, de que a gente precisa ter um bom relacionamento com o gerente aqui também, como é no Brasil, porque aí ele te dá condições especiais, favorece uma coisa aqui e ali, mas aqui é bem diferente, né? Aqui o cara, ele você não troca tanto de gerente aqui, porque no Brasil você troca de gerente parece que a cada minuto, né? Um te manda o e-mail, aí você vai responder o e-mail, já é outra pessoa que responde, né? Aqui o cara vai ficar, mas assim, enfim, ele não vai conseguir fazer muitas coisas dentro do banco, porque as estruturas elas são mais definidas, de certa forma, né? E em relação a que banco usar online, não online, né? Eu acho que os online, eles são legais, por um lado, porque eles dão alguns benefícios a mais, tipo, tem alguns que dão cartão de crédito de graça, tem outros que não custam nada, tem uns que não custam nada e dão cartão de crédito. Tem uns que tem uma interface legal, mas por outro lado, enfim, eles são fintechs, né? Então, de certa forma, sempre tem alguma coisa assim algum processo que não está 100%, né? A N26 teve agora um mini escândalo de novo de proteção de dados, umas coisas assim, né? Então você sempre fica meio com o pé atrás. Claro que todos os bancos aqui, eles estão sob a supervisão da BaFin e do Credit, sei lá, nem lembro qual que é o nome da outra instituição, são nomes tão imensos. Mas, enfim... Banco Central Alemão, né? Pois é.
Mas enfim, então assim, você tem a sua segurança, né? Que nem no Brasil que você tem aqui você tem 100 mil euros por conta bancária, né? Asseguradas de certa forma. Então não é que vai sumir o seu dinheiro de um dia para outro. Mas mesmo assim, né? Alguém mexer com seus dados não é tão legal. E nesse sentido, banco, né? Então, pois é. Sensível. Nesse sentido, assim, o que eu tenho hoje, né? Eu tenho 3 contas. Eu tenho uma conta em banco físico, que é na Postbank. Aliás, não recomendo, mas... enfim, por questões de praticidade e até mesmo porque eu nunca paguei nada na conta, eu mantenho a conta aberta lá. E eu tenho o DKB e o N26, que são online, né? O N26 realmente como conta da empresa, mais transações rápidas, nada de muito consumo, etc. E o DKB mais para separar minha reserva de emergência, meu dinheirinho da alegria, assim, também, que nem você tem ali. Então, e o DKB eu tenho um cartão de crédito que eu uso bastante no Brasil também, porque ele também tem umas taxas legais, eu não pago nada de taxa de transação, assim, a conversão é legal. Então, a questão, acho que a dica final aqui para você é sempre, né, avaliar ali o que exatamente você quer no banco. Não precisa necessariamente ser um banco físico, um banco antigo, Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, essas coisas, Commerzbank, Postbank, para você ter um bom, enfim, uma boa interação. Inclusive, a DKB, que é online, tem uma excelente cota de financiamentos de estrangeiros. Então, ali até é uma dica, de repente, né? O DKB, assim, eles é um dos poucos bancos que aceitam financiamentos com tradutor ou em inglês. Olha só, que interessante. Então, de repente, né, assim, se você vem com essa mentalidade ainda, vou criar um bom score num banco, DKB, de repente, é só praia. Eu acho que é legal ter um mais tradicional, assim, e Total. também ter principalmente pra gente que é brasileiro morando fora, achar um banco que tenha essas taxas legais aí para sacar, por exemplo, que não tenha custo para sacar dinheiro no Brasil, ou que seja bem baixo o custo para sacar grana, porque às vezes é ruim, né, ficar levando dinheiro e trocando lá e tal, né, então, por mais que às vezes vale a pena, né, se tu tem quem comprar, né, Pois é. mas eu acho legal ter um banco que tenha essa taxa de conversão justa, né, que não seja absurdo, até porque Sim. você vai pro Brasil um dia e tu vai precisar, né, então acho legal pensar nisso também na hora de escolher. Não, com certeza. E a última dica assim que eu tenho para dar nessa questão é que aqui na Alemanha o que é principalmente aceito como cartão é a EC-Karte, né? EC-Karte é um banco de débito que ele tem uma coisa assim que meio que, pelo que eu sei, funciona assim bem na Alemanha ainda. Outros países já aderiram os cartões de débito clássico mesmo, mas o EC-Karte ele tem um custo menor. Então, por isso que os restaurantes aqui, eles acabam favorecendo isso ainda. E aí tem cartões, por exemplo, o cartão do N26, ele é um cartão de débito. Apesar do EC ser um cartão de débito também, o sistema é diferente. Então, esses dias, agora no final de semana, eu fui no restaurante com meu irmão, fui pagar, desculpa, a gente não aceita cartão de débito. Né? Então, só EC. EC sim, EC é dinheiro. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Cartão de crédito também, assim, para quem não é do Brasil, a gente passa cartão de crédito em tudo, né? Hoje até no camelô ali, você vai, ou enfim, você vai dar uma gorjeta, vai dar qualquer coisa, assim, no Brasil você já consegue com cartão de crédito. Aqui a gente não tá tão longe. Aqui tem muitos lugares que não dá para pagar, então tem que tomar cuidado, às vezes, no banco, o que ele oferece exatamente, porque muitos bancos online, de fato, só estão mais oferecendo o cartão de débito. Débito, não. Até essa questão da gorjeta, né? Bom, pra quem não sabe, aqui na Alemanha, normalmente, 10% de gorjeta. E já aconteceu também que eu fui pagar no cartão, daí eu falei, tanto a mais, né, pra dar os 10%. E a pessoa olhou, não, se passar assim, eu não ganho a gorjeta. Pois é. Aí eu paguei o almoço lá no cartão e tirei o dinheiro e dei na mão dela, daí, sabe, da gorjeta. Então, meio bizarro, né? Tipo... Pois é. Acho que é questão de contabilidade, né? Também. Se sai do cartão, você tem que declarar. Se não sai, o dinheiro nunca existiu. Mas outra coisa, falando em banco, que eu acho interessante, principalmente nesses bancos tradicionais, como uma transferência às vezes demora para cair, né? Sim. Agora dá para fazer a Schnellüberweisung, né? A transferência imediata, que ela tá. Só que você paga, né? Na N26 você paga 50 centavos. Na Postbank eles não mostram, então eu nunca sei quanto que eu tô pagando. Mas eu sei que eu pago alguma coisa. Não são os 40 euros. Mas alguma coisa eu tô pagando ali.
né? No Brasil, no Pix é na hora, e aqui às vezes a transferência normal demora. 2 dias. Você precisa se programar também, já que não é todo banco que aceita essa transferência direta, porque às vezes você recebe uma cartinha falando assim, né? Eu lembro que na facu era assim, né? Na facu eles te davam, a gente tinha que pagar não era uma mensalidade, era um valor semestral. Uhum. E se você perdia lá a deadline, porque a deadline era assim, dia 15, e dia 15 o dinheiro precisa estar na conta deles. Ah, você então vai se tu fazer a mandasse transferência no dia 15, cara. o famoso, né, o brasileiro que deixa as coisas para a última hora. Aí você vai fazer a transferência dia 15 e é lá. Aí você já toma a multa de novo. Né? Então, assim, tem que se programar às vezes, enfim, mas bem-vindo à Alemanha, né? Programação e é isso, E planejamento. é isso, né? Falando em programação e faculdade, eu vou contar uma história que não tem nada a ver com finanças. Mas na faculdade, daí a gente tinha que entregar uns trabalhos lá por e-mail também, né? Tinha que ser tal dia o e-mail tinha que estar na caixa do professor lá, tipo assim, até quarta-feira, 23h59, né? E aí, beleza, aí às vezes atrasava, né? E aí eu deixava pra fazer no outro dia. Só que o que acontecia? A gente tinha um servidor de e-mail na empresa. Uhum. Aí eu consegui ir lá no servidor trocar a data do servidor. E eu mandava o e-mail no dia seguinte, só que o professor recebia com a data anterior, tá ligado? Ele falou, não, mandei. Não, mas não caiu nada. Eu falei, não, mas eu mandei ontem à noite. Essa Aí, galera de TI, viu? Galera de TI, né? Hoje em dia é mais complicado fazer isso. Na época mais... Pois é. Ai. Bom, falando dos custos de manutenção de contas, né, que nem você falou, né, tem alguns bancos que cobram, tem outros bancos que não cobram nada, né, até mesmo os tradicionais, né, tem banco que, por exemplo, se você recebe o teu salário, né, acima, sei lá, de X euros por mês lá, que movimentar, eles acabam te abonando isso, né, você não precisa pagar, e as fintechs, geralmente, se você usa o serviço básico, não tem, né. Pois é. Então, isso é uma coisa que você tem que dar uma observada aí também. Tem umas que também não te cobram nada, mas também não te deixam sacar, vão te cobrar um saque, né? Então você tem que dar uma olhada aí o que ele é melhor pra você, né? Sim. Umas mensagens que a gente tem recebido bastante, mensagens furiosas, assim, no Instagram ou no WhatsApp, é que aqui na Alemanha, né, no Brasil você é recompensado quando você tem muito dinheiro no banco, né, os caras, eles vão lá, eles te dão umas condições especiais, aqui, ó, tem uns fundos de investimento especiais só pra você, ou a gente tem uma poupança especial, a poupança XY Plus Mega aqui. Aqui na Alemanha você paga se você tem muito dinheiro na conta, né, então eles dão meio que eles dão um chorinho aí, assim, de 50 mil. O chorinho é bom, né? Eu queria ter os 50 mil na conta agora, mas enfim. Eles dão esse limite, tem alguns bancos que dão 100 mil de limite. Uhum. Tudo que passa desses 50 ou 100 mil, você acaba pagando o que eles chamam de Strafzins, né? Então, juros de penalidade, né? Penalidade pelo fato de você ter o seu dinheiro parado. Caraca. E esses juros, eles giram em torno aí de 1% ao ano, 0,5% ao ano. Então, se você tem muito dinheiro parado aqui, por isso que é bom, né, investir. Tem muitas pessoas que agora estão, dado a crise, investindo em imóveis, né, porque conseguem dar uma entrada legal. Então, enfim, são possibilidades que você tem aí, né, mas definitivamente deixar o dinheiro parado em conta aqui é só preju. Tem inflação, tem esses juros negativos aí ruins para você. E aí os bancos estão cobrando, cara. Aqui você vai começar a ter uns atendimentos especiais a partir do momento que você tem cerca de 1 milhão de euros na conta. Aí você entra realmente na versão dos private banking. Alguma hora a gente vai chegar lá, né? Mas acho que por enquanto a gente vai continuar pagando esses Quando tu chegar lá, provavelmente 1 milhão já não vale mais nada, né? É verdade. Enfim, aí serviços bancários, né? Uma coisa que a gente até comentou antes sobre questão de pagar, né? Em restaurante e locais. Aí agora foi um dos benefícios do corona, eu acho, né? Agora tá mais fácil aí pra conseguir, né? Pagar com cartão, né? Antes era... Mas mesmo assim, esses dias eu fui no Beer Garden, almocei lá tudo e não aceitava cartão. Tive que pedir dinheiro emprestado pros amigos. Né? Essa é a grande realidade. Não dá pra sair na Alemanha e não ter um pouquinho de dinheiro na carteira, né? Não tem como. Tem muitos lugares que não aceitam de fato ainda, ou por acaso, bem hoje a maquininha quebrou, né? E tem uma maquininha, assim, e as maquininhas, eu acho impressionante, né? No Brasil, a maquininha, ela é praticamente, assim, tamanho de uma caixinha de fósforos, quase, né? Você já não precisa nem mais... Aqui, às vezes, tem uns restaurantes que tem uns trambolho ainda, que você fala assim, meu,
Isso aí deve ser sobreviveu à guerra, cara. Tipo, o negócio ali é complicado. E aí, como você não tem outras opções também, né? Além de o pagamento em cash ou realmente no cartão, o SEPA, etc., não tem boleto aqui, né? Você tinha até comentado que, enfim, aquele negócio, ou você autoriza o crédito ou você faz aquela baguncinha de torcer para você não dar colocar a referência certinha, né? Senão eles não vão conseguir identificar, né? Mas não aconteceu com você ainda, né? Você falou. Não aconteceu, não, mas é sempre aquela, né? Eu confiro várias vezes, né? Antes de mandar o dinheiro. Só Sim. que é muito, muito fácil, né? Passivo de falha, né? E Pois outra, é. né? Se você preenche e devolve a carta lá pra eles coletar o dinheiro, tipo assim, cara, se extraviar essa correspondência aí e tal, talvez alguém consiga, né? Não sei. Sei É lá. muito zoado. Eu não sei qual que é esse receio realmente dos alemães, muitas vezes, de ficar usando o sistema online, né? Acho que os alemães, eles bem mais preferem seguro, né? No geral, é bem mais seguro, Cara, né? é verdade, é bem mais seguro do que usar carta ou fax, né? Porque fax tem uma encriptação tão boa, né? Essas coisas assim que você não vai entender, né? E entre fazer transferência no computador e num app no celular, o app do celular é mais seguro ainda, né? Porque tem bem menos falhas, né? Menos problemas de softwares maliciosos aí e tal. Então, usa o celular pra fazer, cara. Meu, dificilmente vai estar. O legal Se é que der problema, cara, pode ter certeza. Você não foi o único, cara. Pois é. Esses dias eles estavam. Tava tendo uns golpes telefônicos aqui na Alemanha que eles estavam ligando falando que era da Interpol. Então, Eu li no Instagram. Então, pois é, cara. Eu tive alguns clientes que me ligaram desesperados falando que eles caíram nessas coisas. Enfim, acho que foram uns 4, 5 até. Eu também recebi a ligação da Interpol, né? Eu falei assim, pô, cara, vou ser preso lá na Alemanha, cara. Mas no final das contas era realmente para fazer esses, né, acho que como é que chama? Scraping de dados ali, que eles perguntam algumas coisas e tentam depois acessar as contas bancárias, né? Então tem essas coisas por aqui também. Mas engraçado que por carta o alemão ainda tem um relacionamento muito quase íntimo com o carteiro, né? Essa é uma coisa assim, o carteiro ele aqui é negócio assim, é quase segredo de estado que o cara tá transportando ali, né? Cara, eu acho muito. É só papel, né? Alguém pode pegar o envelope ali e tal. Eu não sei se realmente é porque o sistema sempre funcionou assim, os carteiros realmente são extremamente profissionais nesse sentido, né? Ou se realmente é porque, cara, na verdade não cara, tem. eu acho que é uma questão filosófica aí, porque eles são um povo que não gostam de arriscar tanto mudanças, né? Pois é. Então, se o time, né, de seleção alemã de futebol, né, o Joachim Löw ficou 700 copas ali mesmo perdendo, mas é porque ganhou uma, né? E aí o cara é bom, entendeu? E aí é tipo o carteiro, né? Sempre entregou, sempre deu certo, então é ele, sabe? Então, pois é. Quando é pra mudar, os caras são bem menos tendendo a experimentar coisas novas que nem os brasileiros, né, por exemplo. Então acho que por isso que desconfio e tal. Que aqui tem essa questão da seriedade mais com a relação, né, com o carteiro, ela é bem mais séria nesse sentido, porque uma vez que a carta está entregue na sua casa, né, começam a valer alguns prazos, por exemplo, de cancelamento. Se você manda a carta para alguma pessoa, vale a data que você mandou a carta, né? Então, assim, tem uma certa relação de confiança e até mesmo alguns processos sérios aqui na Alemanha, né, que vão desde imposto até pagar alguma coisa ou até mandar alguma carta importante para, sei lá, alguma instituição financeira, alguma coisa assim, né? E tudo por carta mesmo, né? Sem dó mesmo ali, mas... E também não é barato, né? Esses selos aí custam caro, né? Eu acho caro, na verdade. Acho que depende. Acho que depende muito para onde você vai mandar. Eu tava mandando umas cartas recentemente, acho que tá 70 centavos para mandar para algum lugar aqui na Alemanha. Claro, as cartas simples ali, A4, sem rastreamento, né? Mas aí você vai rastrear alguma coisa e principalmente mandar para algum lugar e sai caro, né? Bom, outra coisa que é bom aí que tem caixa eletrônica pra tudo quanto é lado, né? No meio do nada, então você pode sacar teu dinheiro a hora que você quiser, não fica bloqueado de noite e tal, então é muito engraçado. Até no Beer Garden que eu tinha lá perto de casa,
eles colocaram no meio do Biergarten o caixa eletrônico, justamente porque eu acho que eles não aceitavam pagamento, né, em cartão, aí eles botaram... Era mais barato colocar um caixa eletrônico dentro do Biergarten do que a maquininha, talvez. Vai entender. Só que o mais engraçado é que ele ficava no tempo mesmo, assim, não pegando chuva e tudo. Daí tinha uma rodinha, provavelmente eles recolhiam de noite, sei lá, mas... Cara, tava lá no meio, cara, na chuva, é muito engraçado. Pois é. Cara, né, tem umas coisas que não dá pra entender, assim, né? Eu até esqueci de comentar nessa parte de boletos, né, que quando eu cheguei aqui na Alemanha em 2015, ainda existia como você fazer transferências pro papel, de fato. Só que a transferência de papel, então, quando eu abri a minha primeira conta aqui na Postbank, eu recebi um caderninho, assim, com, acho que eram 50 folhas, são amarelinhas, assim, com a possibilidade, né, ou para fazer transferências realmente, porque na época pouquíssimas não, mas ainda tinha muitas pessoas que não usavam o banco online, que preferiam realmente, eles conseguiam ver o extrato online, mas fazer transações online inimaginável. Então você pegava lá suas coisinhas, você preenchia esse negocinho, tudo à mão, e aí depois você ia no banco, e hoje os bancos eles ainda têm um guichê especial só para pessoas que querem fazer transferências dessa forma, por papel mesmo. E parece uma coisa assim que você via em filme dos anos 60, assim, porque é realmente um negocinho que você vai lá, aí tem uma maquininha que meio que carimba o negócio, aí depois você vai, entrega o negócio, e aí demora a transação, e aí tipo, você fica meio, cara, 2 cliques e você tinha resolvido isso. Ah, não, mas proteção de dados, né? Tipo, o cara se entregar essa folhinha amarela aí no banco é porque realmente os seus dados foram muito bem protegidos, porque o outro lado não usa online banking, né? E outra coisa que... Bom, que nem eu falei, né? Antes não existiam, agora até que deu uma mudada em alguns locais. Eu já vi que algumas compras você consegue parcelar, né? Mas não existe por padrão lá no seu cartão de crédito. Ah, faz em 2 vezes aí pra mim, né? O que tem, por exemplo... Se você tem o cartão da Amazon, tu consegue alguns produtos ir lá fazer parcelado, né? Eles vão debitando no teu cartão. Pelo Klarna, que é aquele sistema de pagamentos, também eu já vi lá, quando eu fui fazer uma compra maior, ele solicitou lá também. Mas algum outro tem uns juros ali embutidos, tem que dar uma olhada ali. Não sei exatamente como funciona, mas tem que dar uma lida ali. Eu sei que às vezes as lojas de eletrônicos grandes, como a Zatuan, ou enfim, tem algumas por aí, né, que elas permitem você parcelar também, mas é um negócio meio bizarro. Na verdade, assim, eu tipo passei um crediário, né? Tipo um crediário, como se fosse no Exato. Brasil, né? Eu passei um tempão achando esse negócio muito sinistro, porque quando eu cheguei aqui, uma amiga da minha mãe que tava meio que ajudando a gente, ela falou assim, cara, você tem que tomar cuidado com esse negócio, porque uma vez eu fui parcelar e eles me levaram, assim, no 3º andar, num quartinho separado ali, que parecia meio... Sabe história de terror? Eu falei, vai dar tudo errado ali. Aí eles te levam lá, fazem umas perguntas, pedem as suas coisas, não sei o que. Eu fiquei meio que traumatizado com essa história, né? Mas aí quando eu fui parcelar, acho que foi ou a TV ou sei lá, acho que foi alguma coisa assim, uma vez ali. Fui testar mesmo, para poder contar para as pessoas. Eu tinha mudado o sistema, era bem mais tranquilo. Era só fazer uns xizinhos ali, não sei o que, no contrato, assinar e pronto, né? Mas essa historinha de... E assim, pior que quando eu ia nessas lojas, eu sempre ficava olhando. Cara, será que essa é a portinha onde eles te levam? Uma coisa cara, assim, no Brasil tão prático, né? Passa o cartão, né? Só que, né, voltando aí, ó, alguém a gente falou no começo, isso aí é uma coisa que você acha que não consegue viver sem, né? Principalmente as pessoas que consomem e vão parcelando no Brasil. Aí chega na Alemanha, tu não tem acesso fácil a esse tipo de serviço, né? De parcelamento. Você acha que você não vai dar conta, que não sei o quê. Cara, passa um tempo, você se acostuma e você vê que tu não precisa disso, né? Falando de uma perspectiva realmente, né, de assessor financeiro, é muito mais saudável você evitar financiar as coisas, você realmente pagar, porque se você não tem para pagar à vista ali, primeiro que você não deveria estar comprando, de certa forma. Claro que tem exceções, né? Coisas às vezes mais custosas, às vezes é uma questão realmente necessária, carro, por exemplo, né? Ou o cara precisa sei lá, o cara é freelance, precisa comprar um computador massa pra ele e tal, tá meio sem grana, mas às vezes deu pau no computador, não sei, precisa comprar, né? Então, depende, né? Não, claro, tem as suas exceções, mas o fato de você aqui viver, você também pensa mais antes de consumir, né? Porque você fala assim, no Brasil vou parcelar em 60 vezes.
né? Pô, 60 vezes dá R$ 50 por mês. R$ 50 por mês você consegue pagar, querendo ou não, né? Agora, se realmente é saudável, porque uma coisa vai amontoando, né? Você vê que as pessoas que não têm esse controle financeiro, que a gente comentou no começo, né? Elas vão se perdendo nessas misturas aí, tudo. É uma coisa aqui, aí depois no final você vai ver, você tem 50 parcelas de 50 coisas diferentes, né? Sendo que das 50, 45 tu não precisa. E uma curiosidade, existe cheque especial, assim, tipo, usei todo o dinheiro da minha conta, zerou. E aí, consigo continuar usando a conta? Se chama Dispo aqui, primeiro que você precisa ativar esse negócio, né? Não é todo banco que aceita. Não é assim, abriu conta, tá aqui 5 mil pra você. Pois é. Você tem que checar quanto que é o seu Dispo de fato e tem bancos às vezes que nem habilitam isso desde o começo, né? Você precisa pedir lá e tem algumas que já tá automaticamente ligado, eles só te informam, ó, você consegue, aqui chama Kontoüberzug, né? Então você puxar demais a sua conta. E aí esse Dispo que você tem aí, ele realmente são juros altos aqui para a Alemanha, né? Para o Brasil até que são juros ok, acho que, se eu não me engano, por exemplo, no meu banco aqui o Dispo é 4%, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Não chega a ser o absurdo que é no Brasil, mas você definitivamente não quer ficar no negativo aqui também, né? O Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar, trabalha aqui na Alemanha, existe SPC aqui ou não? Tá ligado? O SPC não é da sua época? Não. Cara, não é da minha época. Cara, é um grupo de samba barra pagode dos anos 90. E era tá vendo? Só Pra Contrariar o nome, SPC, né? Pois é. Enfim, existe SPC, Serasa na Alemanha? Existe, né? Acho que é o Schufa, na verdade, né? Aqui. Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, acho que é isso. É isso mesmo. E o Schufa, né? Esse crédito, assim, normalmente quando você vai fechar um contrato, eles também, né, dão uma olhadinha na sua Schufa, mas claro que você também tem os seus credit scores aqui, né? A sua linha de crédito, que você vai ganhando pontos conforme você vai tendo um salário legal, conforme você vai pagando suas contas, etc. E conforme também, de forma negativa, se você vai né, gastando aí o seu Dispo, o seu cheque especial. É um cadastro de bons pagadores, então, né? Pois é. Já aconteceu alguma vez com você de você entrar no vermelho, não? Não, nunca aconteceu. Não? Nossa, cara, eu lembro que a primeira vez eu fiquei desesperado, caiu um débito que não tava na planilha. Não lembrava, né? E aí, cara, eu tinha um dinheirinho em casa aqui, a minha reserva eu guardava em casa ainda na época. Aí eu fui correndo no banco depositar, caiu na hora lá, eu ainda liguei no banco e falei assim, cara, vai piorar minha chufa? Aí eles falaram assim, não, pode ficar tranquilo, um dia a gente deixa passar. Valeu. Okay. Então é isso, né, pessoal? Hoje a gente fez um apanhado geral aí, finanças, como você lida com o seu dinheirinho na Alemanha, os casos especiais aí, sem cartão de crédito, sem boleto, sem Pix, enfim, deu para dar um apanhado geral aí para vocês entenderem um pouquinho como funciona e como é que a gente lida com os milhões de euros que a gente fatura aí, só que não. É isso aí. Então é isso, quer falar alguma coisa aí, Alex, para encerrar? Eu quero agradecer aí de novo a participação, né? Vou até fazer um pequeno merchan aí para quem já organizou as finanças ou precisa de alguma ajuda, não sabe onde colocar o dinheiro acima dos 50 mil, não, tô brincando, não precisa ser acima dos 50 mil, não. A gente, né, a Alemanha Investimentos é uma assessoria financeira, então a gente auxilia vocês aí a atingir os objetivos, a se proteger, a construir patrimônio. Você pode encontrar a gente ou no Instagram, Alemanha Investimentos, ou então no nosso site www.alemanhainvestimentos.com e marcar uma reunião, né, uma assessoria gratuita com a gente. Beleza? E não esqueçam de falar que veio, né, via Alemanha Cast aí. É isso, né, aí, por favor. Com certeza. Eu vou deixar o link aí no post do episódio, então fica fácil pra vocês acharem os rapazes aí, que hoje tá desfalcado o time, né? Um jogador faltou. Pois é. A cara da TI, a TI não funcionou hoje. Então é isso. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.